Boa noite! Inaugurado o terceiro equipamento de hemodinâmica do Hospital de Clínicas. A aquisição foi viabilizada através de recursos do programa Avançar RS, totalizando um investimento estadual de mais de 2,5 milhões de reais. O presidente Alberi Grando acompanhou a solenidade. São vários procedimentos, mas especificamente quando trata da questão das coronárias, questão da necessidade que nós temos no nosso tratamento das questões cardiovasculares. Então é muito interessante, muito importante. Nesse momento está recebendo o nosso governador. Centenário da CIS é reconhecido pela Câmara de Vereadores. O trabalho de toda a coletividade de Passo Fundo no meio empresarial, as pessoas que fazem o desenvolvimento da economia na nossa cidade. O Jornal da Câmara desta noite inicia repercutindo a visita do governador Eduardo Leite a Passo Fundo nesta quarta-feira. A reportagem é de Paula Petrini e Afonso Macedo. O Hospital de Clínicas acaba de inaugurar o terceiro equipamento de hemodinâmica. A aquisição foi viabilizada através de recursos do programa Avançar RS, totalizando um investimento estadual de mais de 2,5 milhões de reais, somados aos quase 6 milhões para melhorias nos setores de oncologia, hemodiálise, pediatria, maternidade e leitos de internação. Investimentos que vêm do nosso recurso do governo do estado, do Tesouro do Estado, aqui no Hospital de Clínicas, um investimento que passa nessas entregas de 8 milhões de reais entre obras e equipamentos, no caso o equipamento da hemodinâmica, que vai permitir novas intervenções em termos de angioplastias e de cirurgias cardíacas, que são viabilizadas via o governo do estado. Num conjunto de investimentos que aqui na saúde de Passo Fundo tem do recurso do governo do estado 30 milhões de reais entre os hospitais Dr. César Santos, São Vicente de Paulo, Hospital de Clínicas, Hospital de Olhos, pela qualidade que tem a estrutura de saúde aqui de Passo Fundo e pelo que ela é resolutiva para uma série de municípios da região. É um investimento que justifica, que é importante lembrar, até pouco tempo o estado não tinha capacidade nem de pagar as contas em dia e a gente está aí fazendo investimentos com as contas regularmente em dia para poder viabilizar essa melhoria da qualidade de saúde aqui do estado. O local é referência para 4 coordenadorias regionais de saúde, representando uma população de 1.600.000 pessoas. O serviço de hemodinâmica do Hospital de Clínicas é responsável por cerca de 500 atendimentos mensais. E o novo aparelho poderá agilizar a demanda nas áreas de cardiologia, neurologia e vascular. Além disso, as intervenções são menos invasivas. Esse novo equipamento vem qualificar ainda mais os serviços que o Hospital de Clínicas está prestando. Desde 14 anos atrás, nós começamos com a hemodinâmica. 7 anos atrás, nós tivemos o segundo equipamento e agora vem o terceiro equipamento muito mais moderno, muito mais atualizado para que a qualidade do nosso serviço seja melhor do que era antes. E vamos continuar prestando todo o serviço a todos os pacientes que nos procuraram. Recebendo primeiro a visita do nosso governador, que é a nossa autoridade máxima no estado, mas não só isso, ele vem aqui trazendo boas notícias, Momento que nos favorece, Passo Fundo é favorecido com mais equipamentos na hemodinâmica, que é um procedimento muito interessante, são vários procedimentos, mas especificamente quando trata da questão das coronárias, questão da necessidade que nós temos no nosso tratamento das questões cardiovasculares. Então é muito interessante, muito importante. Nesse momento está recebendo o nosso governador, trazendo esse benefício que passou. Estou muito feliz em representar os 21 vereadores nesse ato. Veja agora o que o governador Eduardo Leite falou sobre impostos. Naturalmente, no momento que a gente está discutindo com a Assembleia Legislativa ajuste da alíquota modal de ICMS, a gente vai falar sobre isso em todos os ambientes que a gente circular.
porque nenhum dinheiro que é arrecadado pelo governo fica no governo. Fica num cofre da Secretaria da Fazenda. Eventualmente, alguma entidade empresarial fala, né, sobre, olha, esse dinheiro tem que ficar com a sociedade, não pode ir para o governo. Eu digo, nenhum dinheiro fica no governo. O Estado não arrecada para manter num cofre ou numa aplicação em uma conta bancária. O Estado arrecada para prestar serviços. Prestar serviços como na área da saúde, viabilizar os investimentos que a gente está falando aqui e o custeio dessas atividades. Porque não basta colocar o equipamento e fazer a obra. Tem que ter recurso para sustentar a equipe médica, os insumos, os materiais, tudo que está na volta da operação da área da saúde, que custa dinheiro. Aliás, dos recursos que nós pretendemos arrecadar a mais, se houver o ajuste na alíquota, cerca de 400 milhões de reais irão para a saúde, até por determinação constitucional, para podermos fazer a correção das tabelas de remuneração aos hospitais, aos prestadores de serviços e com isso conseguir garantir qualidade no atendimento para a nossa população. Então estamos buscando fazer essa conscientização, é importante lembrar, a população chegou a pagar 30% de ICMS sobre energia, sobre comunicações, hoje está pagando 17%, a gente está pedindo para fazer um ajuste para 19,5%, ela vai continuar pagando muito menos do que ela pagava anteriormente e nós vamos ter a capacidade de sustentar serviços e investimentos que vão ser importantes para a sociedade gaúcha. O chefe do Executivo Estadual respondeu perguntas sobre segurança pública e a construção de um novo presídio. É uma das prioridades no sistema prisional, a construção de um novo presídio para Passo Fundo. A gente está trabalhando na elaboração de projetos para viabilizar esses investimentos. Temos até recursos apontados via Fundo Penitenciário Nacional, mas que são insuficientes. Aí entra de novo o que eu estou falando sobre capacidade de arrecadação do Estado. Para a construção de uma unidade prisional é demandado cerca de 100 milhões de reais de investimentos. O governo federal aponta 49 milhões, então o Estado tem que botar a maior parte do recurso para a construção. E depois, para a operação dessa unidade prisional, pela nossa polícia penal, a gente precisa fazer chamamentos de novos profissionais que também custam ao erário, né? A gente já fez um aumento do efetivo da polícia penal no governo passado de 4 mil para 5 mil profissionais e a gente vai precisar continuar aumentando para poder dar conta do sistema prisional. É uma necessidade da segurança pública. Se o Estado tiver polícia na rua prendendo, mas não tiver sistema prisional que dê suporte, guarida, para podermos fazer cumprir a pena da restrição de liberdade, o que acaba acontecendo é que esses criminosos se tornam, dentro do presídio, faccionados, se identificam com grupos criminosos e saem piores do que entraram. Então, o interesse da sociedade, sem dúvida nenhuma, é de que a gente possa ter capacidade de fazer investimentos. A gente olha para a necessidade de Passo Fundo, temos essa disposição, estamos trabalhando nessa direção, mas entra mais um componente aqui que eu estou falando sobre a capacidade financeira, a capacidade fiscal do Estado. E depois do intervalo, você vai ver como foi a sessão solene que homenageou a CISA. Já voltamos. Competência do presidente e vice-presidente. O presidente da Câmara exerce a função legislativa atuando de forma a orientar a elaboração das leis, dirigindo os trabalhos da Casa, presidindo o plenário e dando voto de desempate nas deliberações. Cabe ao presidente convocar, presidir e coordenar os trâmites das reuniões ordinárias e extraordinárias e, quando desejar tomar parte nas discussões, transmitir o cargo ao seu substituto pelo tempo em que estiver se manifestando. Já nas proposições, é o presidente o responsável por arquivar, retirar, declarar prejudicada ou devolver as matérias que estejam em desacordo com o regimento, bem como dar os encaminhamentos pertinentes à continuidade dos seus trâmites, exceto na qualidade de membro da mesa diretora. O presidente não pode oferecer proposições de deliberação obrigatória pelo plenário, nem votar, exceto na eleição da mesa, quando houver empate ou quando o voto depender de quórum especial. Já na condição de vereador, o presidente pode propor indicações, pedidos de informação e pedidos de providências. Em relação às comissões, entre outras atribuições, cabe ao presidente propor requerimento para criar e designar os integrantes das comissões externas, constituir por indicação dos líderes os membros das comissões permanentes e temporárias e os seus substitutos, nomear os integrantes da comissão representativa.
Frente às reuniões da mesa, o presidente deve convocar, presidir, discutir e votar matérias sobre a apreciação da mesma, além de assinar os atos e resoluções da mesa. Ao presidente compete ainda responsabilidades frente a publicações e promulgações, obrigações como zelar pelo prestígio e decoro da casa, convocar período extraordinário, entre outras atribuições previstas no regimento interno. O vice-presidente substitui o presidente em suas faltas e impedimentos, assumindo todas as atribuições do cargo, ainda sempre que o presidente não se encontrar no recinto das sessões na hora do início dos trabalhos e quando delas se retirar após o seu começo, o vice-presidente deverá assumir a coordenação dos trabalhos no plenário. A Câmara de Vereadores condecorou a CISA pelos mais de 100 anos de atividades e relevantes serviços prestados em prol do associativismo na cidade. Em sessão solene, a entidade foi agraciada com uma distinção de honra ao mérito. A vereadora Janaína Portela foi a proponente da homenagem. Ela destaca o trabalho desenvolvido pela entidade ao longo de mais de 100 anos. Estamos hoje fazendo esta celebração. O centenário da CISA é um momento de reconhecermos o trabalho de toda a coletividade de Passo Fundo no meio empresarial, as pessoas que fazem o desenvolvimento da economia na nossa cidade. Devemos muito isso a pessoas empreendedoras, otimistas, que empenham-se no trabalho e no desenvolvimento e que fazem o acontecer na cidade de Passo Fundo. Sabemos quão é difícil hoje, e sempre foi, mas cada vez mais difícil para o empreendedor, o empresário, a pessoa que empreende e coloca a força de indústria, de conhecimentos, de desenvolvimento tecnológico e de fazer fomentar a economia no município. E com isso nós verificamos que a CISA, ela congrega todos esses esforços e linhas de frente de desenvolvimento, fazendo pelo viés do associativismo a grande geração de desenvolvimento e riquezas no município, o que traz emprego, renda e desenvolvimento em todas as áreas, na saúde, na educação, na tecnologia e nos empregos. Temos muita honra, eu, vereadora Janaína, de proporcionar esse momento de solenidade, de reconhecimento pelo centenário que ocorreu em 2021, mas em razão da pandemia não foi possível fazer esse momento de reconhecimento na data apropriada. Mas hoje, agora em janeiro, fechando 103 anos, nos é de possibilidade fazer este momento, fazer com que a cidade tome conhecimento de que é uma entidade sólida, que cada vez mais está acompanhando o desenvolvimento das novas tecnologias, agora com a FEITEC, antes com outras feiras que também permanecem no leque de desenvolvimento, como na área da construção, a Construimóveis e tantas outras feiras que são de gestão da CISA em seus tantos segmentos que ela atua, como referido no empreendedorismo, no comércio, na indústria, na construção. Então, viva e vida longa à CISA. Quer dizer que nossos empreendimentos aqui dependem muito da CISA, inovação, como falou a vereadora Janaína, né? Que a inovação agora é a palavra do momento, a palavra de moda, né? Que nós estamos tendo em Passo Fundo. Né? Quero parabenizar o Acácio pela condução, né? Por presidir a CISA e fazer com que ela tenha uma desenvoltura grande nessa cidade que está crescendo tanto com empreendedorismo. O presidente da CISA afirmou ser um momento de festa receber a homenagem, significando um reconhecimento a todos os setores que integram a entidade. Motivo de muita alegria e uma honra muito grande estar sendo homenageado por esta casa, qual a gente faz um agradecimento também à vereadora Janaína, que propôs esta homenagem à nossa entidade. Completamos 100 anos, é 100 anos de história, né, um centenário, ocorreu em meio a uma pandemia, onde a gente não pôde
fazer as devidas comemorações que a nossa entidade, que a CISA merece. Então hoje é um dia de festa e também de muita satisfação pela gente estar aqui hoje recebendo essa premiação em virtude de todo o trabalho, de todo o envolvimento que os setores empresariais, porque nós estamos aqui representando um setor empresarial, né? Os 5 principais pilares econômicos de Passo Fundo, que é o comércio, que é o serviço, que é a indústria, que é o agronegócio e também o setor de tecnologia. É o que a CISA vem trabalhando ao longo destes 100 anos, né? Que é fortalecer cada vez mais esses pilares econômicos. E quando a gente fala de serviços, de envolvimento com a comunidade, a gente tem que lembrar há 100 anos atrás o que era Passo Fundo, né? Praticamente nós éramos uma cidade, nós éramos cruzaltenses, na verdade, né? E aí para ver esse boom econômico que Passo Fundo teve, né, hoje a 6ª maior economia do estado, é muito pelo setor empresarial, né, porque é quem produz, é quem gera emprego, é quem gera renda para as pessoas. E a gente costuma falar muito que a gente precisa fomentar cada vez mais o empreendedorismo, porque se existe, o melhor programa social para a gente que existe é emprego para as pessoas, que é onde elas vão ter renda e assim trabalhar por uma melhor qualificação profissional das pessoas. Quero deixar aqui para o Cássio e para toda a diretoria um abraço grande e contem com o Legislativo que nós estamos sempre presentes. É um centenário, né? Mais 3, né? Não é apenas 100 anos, e em virtude da pandemia não pode ser comemorado naquela época, então estamos hoje fazendo essa homenagem, é de grande valia. Parabéns à CISA, parabéns a todos os empreendedores de Passo Fundo. A gente fica muito feliz, eu tive a honra de presidir a CISA nesse centenário, né? Então a gente deseja muitos anos, mais alguns séculos de vida e que Passo Fundo possa crescer e que a CISA possa estar contribuindo, né? A gente sempre fala que a CISA não é executivo, também não é legislativo, e sim é um articulador, é um meio para poder aproximar os setores produtivos dos poderes, tanto legislativo quanto executivo, do município, do estado e também da nossa nação. E ainda hoje você vai conhecer os medicamentos utilizados na prevenção do HIV. A infectologista da Rede Pública de Saúde é a convidada do programa Câmara Saúde. Nos últimos anos entraram novas estratégias de prevenção, além das estratégias básicas que a gente tem, que é o uso do preservativo, né, o cuidado das relações, que são estratégias aí que já estão batidas, né, elas são de conhecimento de toda a população, são eficazes, mas elas têm uma baixa adesão, né? Então outras estratégias vieram somar. Quais que são? É o uso das medicações preventivas, né? A PrEP e a PEP. São 2 modalidades de uso de medicação antiviral. A PrEP é o uso, a gente chama de PrEP, pois é profilaxia pré-exposição, né? Isso que significa a sigla. A gente usa uma medicação antiviral continuamente ou quando for necessário, e o paciente vai ter que ele sabe que vai ter uma exposição desprotegida, então ele evita de ter o contato com o HIV. E existe a PEP também. A PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, o paciente, após uma exposição de risco, em até 72 horas, que são 3 dias, né, após a exposição, ele pode começar essa medicação e manter ela por 28 dias. Essa também é uma estratégia que evita a transmissão do HIV. Então, usando essas 2 maneiras aí de prevenção, a gente vê que a adesão a elas é bem boa, né, que as pessoas têm uma boa adesão a essa medicação, e como é uma medicação com pouquíssimos ou nada de efeito colateral, então os pacientes conseguem levar aí o uso da medicação sem grandes problemas. E 100% eficazes esses 2 medicamentos. Se iniciados no momento adequado, né, com certeza 100% eficazes. E esta edição está chegando ao fim. Uma ótima noite para você!